Dar aquela caminhadinha básica no final da tarde. E eu tô aqui maravilhada com os pássaros cantando. Tô maravilhada porque mesmo em meio ao trânsito, vocês estão vendo aí atrás, né, a selva de pedra, eles ainda resistem, eles sobrevivem e eles vêm para alegrar o nosso coração. E é interessante quando a gente para observar a natureza e contemplar o amor de Deus, saber que tudo foi feito para o nosso louvor, tudo foi feito para a nossa alegria, para alegrar o nosso coração. Às vezes no dia a dia eu sempre falo que as pessoas não têm tempo, né, de parar, de admirar, de contemplar o belo, e muitas vezes ficamos presos aos problemas, às dificuldades, às tribulações da vida, e a gente esquece, né, de agradecer a Deus por tanta coisa boa que Ele nos fez. Às vezes as pessoas estão em casa, né, enclausuradas dentro de uma rede social, presa a um celular, presa às conexões, às redes de um modo geral, né? E não sai um pouquinho, não vai ver o sol, não vai olhar as árvores, não para admirar os pássaros, as flores, enfim. E às vezes até envolvidas nos seus problemas, nas suas dificuldades, acham que não tem motivo para estar agradecendo a Deus, quando na verdade nós temos muitos e muitos motivos para agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos feito, o ar que nós respiramos, né? O prazer de estarmos vivos. Eu vinha para cá ainda há pouco, caminhando, andando, meditando, agradecendo e pensando nesse momento, quantas pessoas estão presas em um leito de hospital, quantas pessoas estão num cemitério sepultando um ente querido, e nós estamos aqui livres, né? Com toda a liberdade do mundo, liberdade para falar, liberdade para andar, liberdade para expressar e manifestar a nossa fé. E eu meditava num Salmo 104. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que esse Salmo fala, né, sobre as grandezas de Deus, sobre as maravilhas de Deus, sobre o poder dele. E esse, como nunca, ele fala sobre vários elementos da natureza. E ele diz assim pra gente: bendize, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, revestido de glória e majestade, coberto de luz como um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. E hoje, falando nisso, o céu aqui tá lindo, né? Eu tenho uma dificuldade terrível de lidar com gravação quando eu tô sozinha. Às vezes eu tenho vontade de mostrar algumas coisas, eu fico meio enrolada. Mas vou ver se eu consigo virar. Olha que sol lindo. Sol não, céu, né? Tá entre as nuvens, mas tá ali. E bem ao fundo a gente consegue contemplar ali as montanhas de Petrópolis, Teresópolis e essa linda vista aqui da Bahia, que nos alegra. E aqui diz o texto, né, que tu estendes o céu como uma cortina. Todos os dias Deus abre e fecha, e cada dia com uma cortina diferente. Interessante que nós podemos passear, nós podemos andar todos os dias no mesmo local, mas cada dia nós vamos ver o céu com uma tonalidade diferente, cada dia as nuvens vão se mostrar de uma forma totalmente diferente, nada nunca é igual. Então nisso nós vemos o poder de Deus, e eu contemplo, eu fico maravilhada com as nuvens parecendo algodão, esse poder do nosso Deus, um artista. Deus é um arquiteto perfeito, né? Tudo em perfeita sintonia, as cores. Deus é maravilhoso, Ele é majestoso. E o Salmo 104, nesse texto que a gente acabou de ler, no versículo, diz que Ele estende o céu como uma cortina. Ele põe nas águas o vigamento da tua morada, e toma as nuvens por teu carro, e voa nas asas do vento. Fazes aos teus anjos ventos, e a teus ministros labareda de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e cobriste as águas que ficam por cima das montanhas. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão
bateram em retirada, elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Pusestes as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fonte no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sede. Junto delas tem as aves do céu seu pouso, e por entre a ramagem desferem seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, e a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao seu rosto, o alimento que sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montesinas, e as rochas o refúgio das arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leões rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Enviando o sol, eles se recolhem e se acomodam os seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, são as tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas, e o mar, vasto e imenso, no qual se movem os seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por eles transitam os navios e o monstro marinho, que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes deis a comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. E se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com um só olhar para a terra ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto viver, e cantarei louvores ao Senhor durante toda a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e me alegrarei no Senhor. Cantarei ao Senhor enquanto viver, e cantarei louvores ao meu Deus durante toda a minha vida. Tudo isso que está mencionado aqui seria pouco para nós, seres humanos, a ponto de não termos motivo para agradecer ao Senhor? Aqui fala sobre tudo, a fonte das águas no monte, nos altos das montanhas. Fala sobre o poder de Deus separando as águas da terra, colocando limite. Fala das maravilhas de Deus sustentando os animais, conservando as árvores para que eles possam ter de onde se alimentar. Então tudo vem da mão de Deus. E como diz o salmista, eu cantarei louvores ao Senhor enquanto eu existir. Salmo 150 ele diz, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Se os pássaros cantam, por que eu e você que temos cordas vocais não podemos cantar? Se as árvores elas balançam, e com esse balanço sobre o sopro do Senhor nelas, batendo nelas, se elas louvam e exaltam o Senhor, por que eu e você não podemos adorar? Muitas pessoas, como eu disse, muitas vezes ficam tão envolvidas nos seus problemas, nas suas dificuldades, nos seus sofrimentos, e ficam focados só nisso, esquecem de ver as maravilhas e as grandezas, tudo que Deus fez para alegrar o nosso coração, tudo que Deus fez para mostrar a nós o seu amor, a sua glória, as suas maravilhas. Isaías tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim, pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre, da criança que ainda mama? Ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, e os teus limites estão continuamente diante de mim. Sabe, esse Deus que criou tudo isso para nossa alegria, para nossa satisfação, para o nosso prazer, para o nosso sustento, né, os alimentos, é Ele quem dá a semente para que o agricultor possa colocar na terra,
É Ele quem manda a chuva para fazer germinar a semente. Deus cria, sustenta, dirige todas as coisas, né? E com a gente não é diferente. Foi Deus quem nos criou, Ele quem nos dirige e Ele quem nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. As batidas do nosso coração são por Ele, para Ele. Enquanto Ele permitir que nós tenhamos fôlego de vida, nós estaremos aqui nessa terra. Mas muitas vezes nós achamos que esse Deus que fez tudo para nós, Ele não se preocupa com a gente. Eu tenho visto muitas pessoas falando sobre a solidão, falando sobre se sentirem totalmente desamparadas. E eu vou dizer para vocês uma coisa: solidão não tem nada a ver com companhia, né? Ter ou não ter alguém do lado. Tem muitas pessoas que estão rodeadas de outras pessoas e se sentem só. E por outro lado, tem outras pessoas que não têm a companhia humana do lado, mas se sentem totalmente plena. E na verdade eu descobri que o nosso prazer, a nossa fonte de alegria, de satisfação, é a presença de Deus. Ele nos satisfaz. Só Ele pode preencher esse vazio que tem no coração do homem. Então muitas vezes quando nós nos sentimos só, o Espírito Santo de Deus, ele fala ao nosso coração. Isso é uma certeza que eu posso afirmar a cada um de vocês que estão me ouvindo. Quem tem Deus nunca está sozinho. Quem tem Deus nunca se sente só, porque Ele preenche o nosso coração por inteiro. E quando a gente pensa que só tem motivo para reclamar, Ele nos mostra 1000 motivos para agradecer. E ainda que nós não tenhamos pai, ainda que nós não tenhamos mãe, ainda que nós não tenhamos irmãos por perto, ainda que nós não tenhamos amigo, Deus é aquele que tem por nós o amor como o amor de uma mãe. É interessante como Ele se compara, né? Como Ele compara a si mesmo, como Ele compara o seu amor como o amor de uma mãe. Uma mãe não esquece o filho, mas ainda que essa se esquecesse, Deus nunca se esquece de nós. E o interessante é que Ele fala que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado. Aquilo que está gravado é difícil de retirar, né? Talvez para uma cirurgia, eu fico pensando na tatuagem. Uma vez feita a tatuagem, você não pode retirar, a menos que você faça uma cirurgia plástica, né? Virar aqui um pouquinho para vocês verem um pouquinho ali da natureza, né? A menos que a gente faça uma cirurgia plástica. Então, quando Deus fala pra gente que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado, presta atenção na profundidade dessa palavra. Todas as vezes que Deus olha para a palma da sua mão, Ele nos vê. E quando Ele diz que os teus limites estão continuamente diante de mim, quer dizer o seguinte, é uma linguagem figurada, né? As tuas limitações, as tuas dificuldades, Deus sabe até onde você pode ir, até onde você pode suportar. E Ele sabe que você precisa da ajuda dEle. Os teus limites estão continuamente diante de mim. Então, assim como Deus sabe as limitações do mar, né? Ele deu limite aos mares, Ele sabe a capacidade das aves, Ele sabe até quando uma ave vai viver, mas mesmo assim, a palavra fala pra gente que as aves não semeiam, elas não plantam, elas não têm onde ajuntar comida e Deus as alimenta, Deus cuida delas. E elas estão sempre cantando, já parou para pensar? Faça chuva ou faça sol, porque na verdade as aves como criaturas de Deus são totalmente dependentes dele, do Senhor. E nós devemos aprender também essa lição com a natureza. E entendemos que assim como as aves, nós estamos na palma das mãos de Deus. O problema é que muitas vezes nós não deixamos o Senhor cuidar de nós. Muitas vezes nós não permitimos sentir esse cuidado, né? Esse zelo dele pelas nossas vidas. Mas assim como nós acabamos de ler esses textos da palavra, se Deus cuida disso tudo que está ao nosso dispor, que foi feito para a nossa satisfação, para a nossa alegria, muito mais o Senhor cuida de você. Pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre? Ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Então talvez aí você que está se sentindo só, está se sentindo abandonado, se você permitir, se você deixar o Senhor cuidar de você, nunca mais você vai se sentir sozinho. Porque quem tem Deus nunca está só. Quem tem a presença de Deus tem uma multidão de anjos. Quem tem a presença de Deus tem amor, tem alegria, tem paz. E que você possa desfrutar dessa paz. Saia um pouquinho, né, da tela, saia um pouquinho da internet, saia um pouquinho do computador.
Vá do lado de fora, respire esse ar fresco que Deus fez para mim, que Deus fez para você. A nossa vida passa muito rápido e assim como os animais, os vegetais, as águas foram feitos para a glória de Deus, nós também fomos feitos para o louvor da glória de Deus. E eu descobri que através da gratidão, através do louvor, através da adoração, nós entramos numa outra atmosfera. Agradeça mais e reclame menos. Agradeça por tudo, todos os detalhes, por tudo aquilo que Deus fez. Agradeça por você ter se levantado, por você ter se colocado de pé, por você ter mãos, por você ter braços, por você ter olhos, por você ter audição, por você poder ouvir o barulho dos pássaros, por poder ouvir o barulho dos carros. Tem muitos motivos para a gente agradecer. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Deus te abençoe e saiba que você não está só. Mesmo Deus que cuida disso tudo que nós estamos falando, cuida de mim e cuida de você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa Deus cuidar de você. Fiquem com Deus.